Boa noite, Fernanda. Boa noite, Paulo. Tudo Boa bem com noite. vocês? Tudo bem? Você tá bem? Tudo bem, graças a Deus. Então tá bom. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Tudo bom? Tudo jóia, Paulo. O pessoal sumiu e ninguém. Falei, gente do céu. É o frio, será? É, eu Hoje, fui o hoje tá, pessoal. tá bem frio hoje, gente. Olha. Tá Dá bastante. pra Lá assistir fora tá um deitado, né? Dá vento, pra assistir né? debaixo das cobertas, gente. Exato. Essa é a vantagem, né, de estar em casa, né? É, dá pra Tem, aproveitar. tem suas vantagens. Confesso que antes de começar a nossa aula aqui, ainda consegui tirar pelo menos um cochilinho de 1 hora, mais ou menos. Você conseguiu? Ai, que privilégio, que Não, inveja. Que eu olhei inveja de assim, você. eu olhei o relógio e falei, ih, é 6 horas, dá tempo de 1 horinha de sono ainda, vou deitar um pouquinho. Ai, quem me dera. É verdade, quem dera, viu? Nossa, se eu Tão fechar o olho, bom, minha né? Uma filha sonequinha. já pega no pulo já. Já É. começa a pular em cima, acordar, gritar. Não pode dormir perto dela. Ah, aqui as crianças chegam da escola fazendo lição, tem que dar banho, comer, fazer lição. Uma loucura para eu chegar até aqui, viu? Você não É, tem ideia. Ah, ninguém vê os bastidores. É é verdade. verdade. Boa noite. Ah, boa 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 noite, noite. noite. Gisele. Ouvindo a Fernanda falar, eu acabei agora de fazer janta também, tá? É, eu tô Por isso falando que eu da me loucura atrasei um que é, pouco né? para entrar. Ninguém sabe dos bastidores que é antes de chegar, né, no Hum, curso, né? ai, ai. Cada um com a sua loucura, com Vou suas fechar um rotinas, pouco a né? câmera, tá? Tá bom. Tá Vou bom, deixar um fica pouco a câmera tranquilo. fechada, que eu preciso organizar uns negócios aqui enquanto eu participo da aula. Não, fica em paz, Gisele, fica em Te paz. entendo. Uma mensagem no grupo lá. Pessoal, ver se o pessoal aparece. É. Eu tô projetando minha tela, já tá aparecendo para vocês? Só para eu me organizando aqui já? Sim, Tá já tá sim, aparecendo. Ah, maravilha. tá aparecendo. Esperar mais uns 2 minutinhos para ver se o pessoal aparece por aqui. Boa noite, Lu. Boa noite, Adriana, Renata. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa tudo noite. bem? Noite. Boa Não, noite. não Oi, vai acabar. Tirei o coração. Oi, Gu, boa noite, gente. boa Boa noite, Boa tudo noite, noite. bem? Rê. Boa noite, Eu tô no Roberta. mudo, eu tô no mudo que eu acabei de chegar do trabalho, gente. Tá meio um fuzuezinho assim aqui ainda. Tô organizando as Ah, Fique tá em coisas. ótimo. paz. Fique em paz. A gente estava falando aqui, os Dos bastidores, ninguém sabe, né? Antes de bastidores. chegar aqui no curso. É isso mesmo. A Adriana está acompanhada hoje. Gente, eu tô aqui no trabalho. Quando eu precisar falar, eu vou ter que sair da sala, tá? Mas eu tô aqui Fique em paz. participando. Tá bom, Roberta, fique em paz. Boa noite, Nath.
Antes da gente começar a aula, no domingo passado eu fui lá na IBQ, né? E o pastor Kenner Teto fez a pregação, tudo foi assim, muito bonito, Sim. né? Ah, você tava Hum, lá, que legal, não te vi. Tava. Bacana. Mas assim, pra mim, porque não tô acostumado porque o Kenner eu já vi pregar, já conheci e tal. Mas os louvores, eu nunca tinha escutado aqueles louvores. Onde é que eu acho esses louvores, gente? Pelo amor de É Deus. lindo, É, né? A gente Eu, manda o aqui. André, o André, ele tem uma banda também, viu, amigo? Ah, a Chama Nath Velho tá Moço. aqui, ó, ela consegue mandar. Ele É, que tocou. depois que olha, conheci o André e a Nath, é difícil ouvir os louvores que a gente ouvia, porque aí eles que eu, Boa noite, Verdade, isso é gente. verdade. se puder mandar no grupo lá, eu achei muito legal, muito É gente. lindo, né? Ah, demais. eu acho que o André tinha que Boa fazer uma noite. playlist da igreja, tipo, para Ah, também colocar acho. no É uma boa Spotify. ideia. Aí, Nath, já Verdade. levanta isso aí pra ele. A Natália é a esposa do André, gente, pra quem não sabe. Isso. Boa É noite, uma boa gente. ideia, hein, Rô? Fazer uma Estamos falando do playlist. seu marido aqui, Nath, das músicas que ele toca lá É, na igreja. O Paulo foi lá uma visitar, das gostou. músicas que ele tocou no domingo é autoria dele. Já tá no É, Spotify, Paulo. Que é o Medo do Escuro. Ele esqueceu de falar, eu até briguei com ele. Eu falei, André, você tem que Isso. falar quais são as suas músicas. isso O é Medo do Escuro verdade, é era dele. importante. Vou Importante. Verdade. colocar no chat aqui, ó, Paula. É André Proeza. Procura lá no Spotify, que ele Tá já tem bom. alguns álbuns lá. Coloquei aqui no chat. Gente Certo. finíssima, André. É a primeira vez que você foi lá, Paulo, na nossa igreja, domingo? Não, Ah, você já foi foi. a segunda vez. Ah, segunda. Ah, que bacana. Legal. É domingo agora também. Vai o. Quem que vai? Edson Nunes. O Edson Edson Nunes. Nunes também é legal. Bacana. Ele é muito bom. Bom, bom, pessoal, vamos começar então, em respeito a Vamos lá. vocês que chegaram no horário, 8h10 já. Ah, vamos começar com a palavra de oração hoje, pedindo que Deus nos ajude, nos ilumine nossa mente, nosso coração, tire todo o cansaço, né? Muitas vezes a gente vem direto do trabalho, a gente está essa loucura aí de casa, como a gente estava dizendo, né? Pedindo que Deus nos ajude ao longo dessa 1h20 que estaremos juntos aqui. Oremos todos, então. Pai, muito obrigado por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui, mesmo tão distantes, cada um na sua casa, nós podemos nos reunir para aprender um pouco mais da tua palavra, aprender um pouco mais dos teus ensinamentos. Muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de usar a tecnologia ao nosso favor. Que nesse momento o Senhor tire de nós todo cansaço físico, todo cansaço mental. Renova as nossas forças, ilumina nossa mente, ilumine o nosso coração para que nós venhamos juntos aqui, Senhor, absorver o melhor dos teus ensinamentos e que não fique somente na teoria, nós venhamos aplicar no nosso dia a dia, nos nossos trabalhos, nas nossas escolas, faculdades, onde quer que nós coloquemos a planta dos nossos pés, o teu nome venha a ser glorificado, Senhor, através das nossas vidas. Mais uma vez, muito obrigado, é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Vamos lá, pessoal. Bom, eu não sei quem tá pelo celular ou quem tá pelo computador, mas eu lembro que a primeira vez que eu compartilhei slides, nem todos tinham visto, porque eu acho que vocês têm que fixar a minha tela, né? Eu acho que é isso, quando você tá pelo celular. Eu não consigo fazer isso por aqui. Então, se vocês estão pelo celular, eu estou apresentando slides. Então, procura a tela aí dos slides para você acompanhar aqui a nossa aula. Ah, bom, eu estou feliz, a gente está caminhando aí para a reta final do nosso curso. Hoje nós estaremos trabalhando o capítulo 10 do livro do Pagola. Faltam aí, se eu não me engano, mais 4 aulas. E eu fico feliz que vocês tenham perseverado até aqui. Espero que em breve nós possamos concluir juntos essa jornada, pegando o certificado de conclusão desse curso, né, lá no final do ano na IBQ.
Pois bem, então hoje nós trabalharemos uma temática que eu dei o nome como Homens Comuns Chamado em Comum. Nesse capítulo 10 do livro do Pagola, ele vai trabalhar a temática de Jesus como criador de um movimento renovador, né? Aliás, esse é o nome do capítulo, Criador de um Movimento Renovador. E só para nós não perdermos o costume, na verdade, eu não perder o meu costume na preparação das aulas, eu sempre trago 3 questionamentos que irão nos direcionar ao longo dessa aula, e eu espero que ao término daqui nós saiamos com essas 3 perguntas respondidas. Eu espero que vocês consigam responder essas 3 perguntas ao finalizarmos essa aula. A primeira pergunta é: quem eram os 12 e qual o seu papel no movimento de Jesus? Aqui especificamente eu não vou abordar a vida de cada discípulo, eu vou entrar no nome de cada um, na vida de cada um. Até porque nós não teríamos tempo para isso, né? Nós precisaríamos de muito mais do que 1h20 para trabalhar cada personagem ali, cada persona em específico. Então eu vou falar quem eram os 12 no sentido macro da coisa, né? Nós vamos falar bem por cima sobre quem eram e qual era o seu papel. Depois nós vamos responder aí por que Jesus formou uma nova família baseada na fé. E por último, como a mensagem propagada por Jesus e por esses homens, como que ela ameaçou o poder ali estabelecido, tanto dos fariseus, tanto dos religiosos, como que eh, as pessoas que tinham ali e possuíam poderes, como que elas se sentiram ameaçadas. Então nós vamos caminhar um pouco por essas 3 questões. Beleza até aqui? Aqui eu acho que vocês já sabem como que eu trabalho, né? Aqui eu vou, tem os slides, eu vou apresentando, vou falando. Então, por favor, fiquem à vontade, tá? Para me interromper. Às vezes eu tô com a tela aqui, eu não vejo vocês. Então, podem abrir o microfone e podem me interromper a hora que vocês quiserem perguntar. E não só perguntar, também interagir, complementar o que eu tô falando. Como eu sempre digo, né? Isso aqui é uma mesa de amigos, mesmo que online, mas estamos aqui todos para aprender uns com os outros. E, bom, gente, então eu confesso que eu gostei bastante desse capítulo. Eu não sei quantos de vocês puderam ter o privilégio de ler, mas eu gostei bastante desse capítulo, porque o Pagola ele vai levantar logo de cara, logo na introdução assim, ele vai levantar alguns questionamentos muito relevantes. Porque até aqui nós estamos falando sobre o reino de Deus, sobre a missão, enfim. E desde o primeiro momento nós estamos vendo que Jesus está rodeado de pessoas simples, nós aprendemos o contexto da época, nós vimos que Jesus está rodeado de camponeses, colaboradores. E a pergunta que o Pagola vai fazer diante disso é por quê? Por que que Jesus estava rodeado de pessoas, né, pessoas específicas? E eu penso que, principalmente, né, quando ele vai trabalhar muito essa questão da temática do reino de Deus, eu penso que a chegada do reino de Deus estava pedindo uma mudança de direção de todo o povo. A chegada do reino de Deus, ela pedia, de certa forma, uma força-tarefa, se assim podemos dizer, e obviamente, não que Deus precise de algo da nossa parte, mas essa tarefa que Deus nos delega de anunciar o reino não poderia ser exclusiva de uma só pessoa, de um pregador ou de uma pessoa ali em particular. Então era necessário, eu entendo lendo o Pagola, era necessário colocar em prática um movimento de homens e mulheres saídos do povo que, junto com Jesus, ajudassem os outros a tomar consciência da proximidade salvadora de Deus. E a intenção de Jesus, ao longo das Escrituras, parece bem clara. Os seus seguidores ali iriam acompanhar ele na sua vida itinerante, pelos caminhos ali da Galileia e da Judéia ali, e com ele, eles compartilhariam experiências. Junto ali de Jesus, eles aprenderiam eu digo que a acolher mesmo a chegada do reino de Deus. E Jesus mesmo os educaria, Jesus mesmo
os ensinaria. E o ensino aqui não é um ensino teórico, como nós vamos ver ao longo dessa aula. O Jesus não tinha um objetivo ali de formar uma escola de teologia. Era muito mais na prática. O Jesus está preparando os discípulos para essa missão na prática. Aquele tempo que eles passaram com Jesus nada mais era do que uma escola prática ali, era uma preparação da responsabilidade que eles assumiriam dali em diante quando Jesus fosse morto, Jesus fosse crucificado. E aí surge a pergunta, talvez, que nós devemos fazer. Pelo menos eu faço essa pergunta quando eu vou ler os evangelhos. Como que chegou a formar-se esse grupo de discípulos e discípulas também mais próximos de Jesus? Qual que era o estilo de vida que eles viviam junto de Jesus? Com quem Jesus contou? Quem eram as pessoas que Jesus contou para colocar em prática esse movimento tão renovador como o Pagola chama? Quem que eram as pessoas? E quando nós olhamos para os evangelhos, nós lemos ali os 4 evangelhos, nós vemos que, por mais que a experiência tenha sido breve, 3 anos, né, que Jesus exerceu o seu ministério, foi uma experiência muito intensa. E obviamente que quando Jesus junta essas pessoas, não era um grupo perfeito, mas o que parece e que o texto bíblico deixa para a gente muito claro era que era um grupo de amigos. Amigos aqui, vamos abrir um parênteses, que não foram um exemplo de fidelidade no momento ali mais obscuro de Jesus, um momento mais de dificuldade que Jesus passaram. Portanto, que o texto bíblico diz que na hora da crucificação de Jesus só estava Maria, a mãe de Jesus, Maria Madalena, João, né? O próprio João narra isso no seu evangelho, que ele estava ali naquele momento, e a Maria, que era uma outra Maria, que era tia de Jesus. E não somente na crucificação. Pouco antes, quando Jesus ele é traído, naquele momento ali fatídico, onde ele recebe o beijo de Judas, os guardas dos sacerdotes e fariseus ali se juntam para prender Jesus. Tanto o texto de Marcos como o texto de Mateus relata que naquele momento todos os discípulos abandonaram a Jesus e fugiram. E o que mais me impressiona disso tudo, e eu não sei a vocês, é que Jesus sabia que esse momento ia acontecer. Jesus, ele sabia da fraqueza daqueles homens que ele escolheu. Não à toa, um pouco antes ele fala para Pedro, olha Pedro, antes que o galo cante, tu me negará 3 vezes. Aí o Pedrão ali disse o quê, né? Cheio ali de ousadia, né? Ele falou, não, Senhor, jamais. Ainda que seja necessário, eu vou morrer com o Senhor. E o texto diz ainda que todos os discípulos ali foram na onda e disseram o mesmo. Todo mundo falou, não, que isso? Tá maluco, Senhor? Não, fala, vira essa boca para lá. Aqui a gente é fiel, a gente vai com o Senhor até o fim. Só que na hora que o chicote estralou ali, não ficou ninguém. Na hora que as coisas apertaram, não ficou ninguém. Mas mesmo assim, né, conhecendo a fraqueza desses homens, sabendo e antevendo o que aconteceria, Jesus os escolheu. E é interessante que quando eles voltam a se encontrar agora com Jesus cheio de vida, agora Jesus ressurreto, Jesus ressuscitado, eles convertem ali nas testemunhas mais firmes e convictas. Quando eles veem ali Jesus ressuscitado, eles tocam em Jesus, eles conversam com Jesus, talvez tenha sido um estalo ali para eles, uma virada de chave. E a partir dali eles deram a sua vida por amor a Jesus. Tanto que anos depois, cada um tem um tipo de morte, mas foram fiéis até o fim. Então eram amigos imperfeitos e que depois tornaram-se testemunhas convictas de Jesus. Mas antes de nós entrarmos especificamente na escolha dos 12, eu gosto muito porque o Pagola ele vai trabalhar um pouco sobre aquelas pessoas que ninguém nem conhece o nome. Aqueles discípulos, aquelas pessoas que ajudaram Jesus, que deram o suporte para Jesus, mas eram anônimas. Então eu trouxe aqui o título desse slide, Além dos 12. Porque muitas pessoas, houveram muitas famílias anônimas que seguiram Jesus, onde
o entusiasmo, ele não era só um sentimento passageiro. Óbvio que nem todos estavam ali dispostos a abandonar suas casas, nem todos ali estavam dispostos a largar tudo para seguir aquele profeta que surge do nada, aquele profeta andarilho. Nem todos estavam dispostos a isso, mas ali tendo e reconhecendo em Jesus uma grandeza e vendo que ele vinha da parte de Deus, eles estavam dispostos a colaborar com ele de outra maneira. E isso eu acho interessante porque isso destaca o lugar de cada um no reino de Deus. Eu não sei se vocês percebem isso. É como, vamos fazer uma aplicação rápida aqui, como hoje em dia, nem todo mundo pode largar um emprego e se dedicar integralmente ao ministério pastoral. É óbvio. Nem todo mundo pode ser pastor, nem todo mundo pode largar suas vidas e fazer teologia para, sei lá, virar padre, virar monge. Cada um, cada um tem o seu chamado, né? E isso não significa que essas pessoas sejam menos importantes para o reino. Cada um tem seu papel. Isso é importante para nós, porque nem todo mundo vai abdicar de suas vidas para viver integralmente no ministério, mas eles servirão o reino de Deus, eles servirão a igreja de alguma outra forma. Cada um tem a sua função. E aqui, mais do que nunca, a metáfora do corpo de Cristo se faz presente. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, ele vai dizer o seguinte, ó, eu trouxe o texto aqui para facilitar a nossa vida e a gente não precisa ficar procurando depois. O texto diz o seguinte, ó, de fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho? Será que por isso deixaram de ser parte do corpo? Aí Paulo vai levantar um questionamento incisivo quanto a isso. E se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes, e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você, e a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Óbvio que Paulo está direcionando esse texto para a igreja de Corinto, mas aqui também, obviamente, e depois isso acaba refletindo em todas as igrejas ali da região, onde eles vão ler as cartas de umas das outras igrejas. E então aqui nós fazemos fazer uma aplicabilidade pensando na igreja de Cristo como um todo. Aplicando para a igreja de Corinto, quando nós vamos ler e entender o contexto, era o seguinte: apesar ali de todos os conflitos, todas as tensões internas que eles viviam, aquela comunidade eles haviam sido ricamente abençoados com inúmeros dons espirituais. Mas o problema em Corinto era justamente esse. Num ambiente repleto de dons, muitos começaram o quê? A competir entre si, a querer aparecer mais do que o outro. E Paulo, sabendo disso, ele percebe o perigo daquele convívio comunitário sendo ameaçado por sentimentos de inveja, por sentimentos de comparação, por complexos de inferioridade. Alguns irmãos começam a olhar e medir o seu valor a partir do desempenho e dos dons dos outros. Eles estão olhando e falando, poxa, aquela pessoa serve mais do que eu não sou nada, sabe? Eles sentiam-se pequenos, eles sentiam-se inúteis muitas vezes, como se eles não pertencessem de verdade ao corpo. E é nesse contexto que Paulo vai fazer essa reflexão. Ele vai falar: olha, gente, o pé não é a mão, o ouvido não é o olho, mas todos são igualmente indispensáveis. E se todo o corpo fosse o olho, onde estaria o ouvido? E se todo mundo fosse o ouvido, onde estaria o olfato? O que Paulo basicamente está dizendo é o seguinte: olha, cada membro tem a sua função. E que é justamente na diferença que o corpo encontra a sua completude. E para deixar isso claro, Paulo usa uma ilustração quase absurda. Ele vai falar: olha, imagina um corpo que fosse
todo feito de olho. Ele até poderia enxergar, mas não ouviria nada. E se todo fosse ouvido? Ele não sentiria cheiro. Então, o que Paulo está querendo deixar isso muito claro é: sem diversidade, o corpo simplesmente não funciona. Ah, acabaria adoecendo e, no limite, morreria. E é isso que Paulo quer evitar: uma igreja sem harmonia, onde cada parte se compara em vez de cooperar. Eles acabam tendo choques, mas não cooperam, entendem? O ponto central, acima de tudo, é Deus quem distribui os dons. É Deus quem dá sentido ao corpo. Até o dom mais simples, o serviço mais discreto, vem de Deus. Nós não precisamos olhar para os outros achando que eles são mais usados ou mais espirituais, e fazendo uma aplicabilidade de acordo com o que nós estamos aprendendo aqui, né, nesse texto bíblico. Não é porque o nome de Pedro aparece na Bíblia que ele é mais importante do que outra pessoa ali, ah, que cooperou com Jesus também. E como, óbvio que nós vamos ver que os apóstolos ali tiveram a sua devida importância, principalmente ali nos primeiros anos da igreja, onde eles fundamentam, estabelecem os alicerces. Mas não é porque o nome de Marta e Maria aparece elas eram mais importantes que outra pessoa, que teve o seu nome ali no anonimato. Os dons, eles não foram dados, né? O trabalho de Deus, ele não é dado para nós criarmos hierarquias. Muito pelo contrário, mas é para fortalecer o corpo, onde cada membro precisa do outro. E cada dom é uma contribuição indispensável para a vida da igreja. E quando todos servem de acordo com o dom que recebeu, o corpo funciona plenamente. E o bem de um se torna o bem de todos. E eu gosto muito que o Pagola, desculpa, ele vai trabalhar muito essa questão e vai deixar isso muito, muito, muito evidente. E isso tudo aqui é a plena manifestação do que nós chamamos de unidade na diversidade. A beleza da comunidade, a beleza da igreja de Cristo, e igreja que não no sentido de denominacionalismo, né, onde nós temos várias placas, igreja aqui eu digo no corpo de Cristo mesmo. E a beleza dessa igreja, que é o corpo de Cristo, está justamente aí, em ser composta por diferentes pessoas, dons diferentes, histórias diferentes, mas todas elas são movidas pelo mesmo Espírito. E se olharmos ali para os irmãos anônimos que aparecem nos evangelhos, essa ideia fica ainda mais concreta, porque muitos deles eram familiares de enfermos curados por Jesus, eram amigos, ou eram vizinhos que queriam expressar gratidão a Jesus de alguma forma. Então eles acabam funcionando como grupos de apoio, o Pagola vai dizer, que colaboravam silenciosamente com a missão de Jesus. Eles não estão em evidência, mas eles estão atuando ali nos bastidores para que as coisas dessem certo, para que as coisas ali, a engrenagem rodasse, a engrenagem funcionasse. E talvez eles nunca tenham sido chamados de discípulos e está tudo bem, mas eles ouviram com a mesma fé e devoção daqueles que o seguiam nas estradas. Eles compartilharam da vida com Jesus, eles viram os milagres com seus próprios olhos. E nós não sabemos o nome de muitos, mas lendo o texto bíblico, o que deixa muito claro eles foram pessoas essenciais. Por exemplo, quando Jesus ele sobe a Jerusalém, ele não se hospeda ali no que eles chamam de Cidade Santa, né? Mas ele fica em Betânia, uma pequena aldeia ali próxima, vamos dizer, e ali ele encontra refúgio na casa de três irmãos muito queridos. Como eu disse, Marta, Maria e Lázaro. E o Evangelho vai dizer que Jesus amava esses três. E esses irmãos, eles representam bem o que Paulo está dizendo aqui naquele texto que nós lemos. Cada um com o seu dom, cada um servindo à sua maneira. E todos foram essenciais no corpo de Cristo. Porque no reino de Deus, ninguém é pequeno demais. E todo serviço, entre aspas, serviço, por mais que, por menor que pareça, ele tem um valor eterno, um valor grandioso diante de Deus.
Marta, Maria e Lázaro, eles largaram tudo para seguir Jesus? Não. Mas nem por isso eles deixam de ter o seu valor ali no corpo. Nem por isso eles deixam de ter o seu valor ali no texto bíblico, né? E por aí vai. Em certa ocasião, Jesus ele é convidado a comer, e possivelmente na casa de um leproso de Betânia, e que Jesus já havia curado esse homem. E olha como o texto cita ele. Tipo assim, não chama ele de discípulo, vai chamar ele de leproso. Mateus 26, 6 a 11. Quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro, com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: Para que esse desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disto, lhes disse: Por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo. Porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão. Porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Qual que era o nome da mulher? A gente não sabe. Era uma anônima. Mas a partir de uma anônima, o evangelho seria pregado em todo mundo. O testemunho de uma anônima roda o mundo todo. Então, eu gosto porque o Pagola ele traz isso e deixa o seguinte: olha, vocês veem, existiam também discípulos anônimos, pessoas que fizeram parte ali da trajetória do mestre que não tinham tanta evidência. Por isso que eu trouxe o título desse slide aqui era Além dos Doze. Nós não sabemos exatamente quantas pessoas passaram na vida de Jesus, é impossível saber, mas nós sabemos que eles constituíam um grupo mais amplo do que aqueles 12 homens. E fora desses 12 homens existiam homens e mulheres de diversas procedências. Só que, aí aqui a gente começa a entrar nos discípulos. Em determinado momento, Jesus ele escolhe dentre essas pessoas discípulos que o seguem em um grupo ali mais seleto, que formam um círculo mais íntimo em torno dele. E estes são o núcleo de discípulos e também as pessoas mais estáveis, que não os abandonariam, que dariam continuidade nos seus ensinamentos, que estabeleceriam as bases e os fundamentos, né, para a igreja se estabelecer nos primeiros anos, e por aí vai. E esses aqui foram que foram nomeados, escolhidos um a um, né, foram que fizeram eh, junto com Paulo, obviamente, e tirando o Judas, fizeram com que o cristianismo desse os seus primeiros passos e começasse então a tomar forma. E quando nós olhamos agora para os 12 de maneira mais micro, né, de maneira individual, a gente vai ver que a maioria deles não tinha uma relevância notável como indivíduos. Não eram homens letrados, não eram teólogos, não eram religiosos, incisivos. Só que aqueles homens, eles andavam lado a lado com Jesus. Eram pessoas comuns, eram pescadores, tinha cobrador de imposto, tinham camponeses ali, com certeza algum daqueles homens eram camponeses. Eram pessoas simples e pouco cultas que viviam do seu trabalho. Não havia entre eles escribas, não havia sacerdotes. Então, como eu disse anteriormente, era um grupo ali muito heterogêneo, era um grupo muito diverso, um grupo muito plural, cada um com uma criação, cada um com uma profissão. Alguns, como Pedro, eram casados, outros eram talvez solteiros. Alguns abandonam sua família, outros não. E devido a essa diversidade,
talvez nem sempre tenha sido fácil a convivência entre eles. E eu gosto sempre de usar esse exemplo porque eu fico imaginando a cena, e principalmente aplicando isso para os nossos dias, né? Eu fico imaginando Simão, o Zelote. Para quem não sabe, os Zelotes era uma seita judaica que defendia a expulsão por meios violentos do Império Romano ali da região da Judéia. Eles se opunham ali fortemente ao domínio romano, eles se opunham ali ao pagamento de impostos a um imperador que eles consideravam pagão, e eles acreditavam que a violência, né, através ali de espada, eles se preparavam ali como se fossem guerreiros, e eles acreditavam que essa violência era justificada porque eles acreditavam que era em prol do povo, para libertar o seu povo. Aí esse homem, zelote, violento, que odiava Gente, eu acabei de falar, o arrecadador de impostos ali, ele odiava essas pessoas. Aí ele olha para o lado, quem está do lado dele? Levi, ou como nós conhecemos, o Mateus, que era um arrecadador de impostos. É como se hoje, fazendo uma aplicabilidade aqui pra gente, um evangélico conservador fundamentalista tivesse que trabalhar lado a lado com um cristão progressista, convivendo, dialogando e aprendendo a caminhar juntos, mesmos com visões tão diferentes. E para complicar ainda mais, fazendo isso com a atitude de Jesus. Aquele que insistia, né, em acolher justamente quem ninguém queria por perto. Então, se entre eles tivesse alguém ali, um religioso, um conservador, aquela pessoa ela tinha que se sentar com pecadores, que eram considerados impuros. Elas tinham que se sentar com prostitutas. E esse era o tipo de gente que estava cercando Jesus ali. E Jesus sabe que, independente das diferenças e visões que aqueles homens tivessem, o que os unia era a mensagem que eles propagaria. Jesus aqui, eu penso que ele já está enxergando com os olhos do reino. Ele sabia muito bem que o mensageiro nunca é maior que a mensagem. E com o tempo, esses mesmos homens impossíveis, perdão, esses homens imperfeitos, esses homens às vezes violentos, eles seriam transformados em instrumentos vivos das boas novas. Seriam eles que levariam o evangelho em diante. Para Jesus, aquele pequeno grupo representava o início de uma nova história. Representava um recomeço, por que não para Israel e por consequência para toda a humanidade. Através deles, Deus estava formando um novo povo, não unido, claro, por laços de sangue, né? Mas pela fé e pela graça. Um povo agora chamado a ser sinal vivo do reino. Reino esse que se expandiria ao longo dos anos, pouco a pouco. Ou que o Paulo vai dizer até os confins da terra. Mas é importante dizer que, e como nós já vimos ao longo dessas 10 ou 11 aulas que nós já tivemos nesse curso, o discurso nunca foi de um triunfo político. O discurso nunca foi de uma vingança nacional. A restauração que Jesus sonhava não passava por exército, não passava por armas, não passava ali por fronteiras, né, alcançar terras, dominar terras. O que Jesus queria era restaurar Israel a partir de dentro. O que Jesus queria era que o povo experimentasse na sua própria vida a misericórdia e compaixão de Deus. E era assim que o reino começava a brotar. Era assim que o reino começava a se espalhar entre as nações, de dentro para fora. Enquanto o povo esperava ali o Messias libertador, se manifesta o Messias curador. Agora, vamos olhar com os olhos das pessoas da época, né? Será que dá para imaginar o que as pessoas pensavam desse grupo?
olhando um monte de gente iletrado, um monte de gente ali sem qualquer tipo ah, de reputação positiva, eles deviam falar, gente, que loucura é essa que está acontecendo? Que movimento maluco é esse? Deveria, convenhamos, parecer uma escolha no mínimo estranha. Afinal, por que um homem com tanta autoridade, né? Um homem com tanta sabedoria, um homem ali que cura enfermos, um homem que liberta oprimidos, que liberta ali demônios. Por que esse homem está rodeado e está chamando pescadores, está chamando cobradores de impostos, está chamando camponeses sem instrução nenhuma para segui-lo? E mais, por que que esses homens ainda se entregam de maneira tão incondicional a ele? Gente, isso só pode ser pegadinha. Pensando, né, com os olhos ali, pensando com os olhos, ó. Pensando com a cabeça e vendo com os olhos dos povos do povo daquela época. O ambiente ao redor de Jesus não tinha nada, nada, nada de uma escola rabínica ali. Ele não chamou aqueles homens para estudar a Torá, para fazer ali pequenos grupos, como nós fazemos hoje para aprender as Escrituras. Ele não chamou aqueles homens para decorar preceitos ou discutir tradições. Eles não passavam ali os dias imersos em debates sobre leis e normas religiosas. Jesus ele não estava nem pouco preocupado em formar mestres da lei. O que Jesus ele tem ali em mente, isso fica muito claro para nós, é que Jesus queria formar testemunhas vivas do amor de Deus. Pessoas que tivessem aprendido com ele não só na teoria, mas na prática. Ali de conhecer, de andar com ele. A relação que Jesus está estabelecendo com esses 12 que ele escolheu era uma relação profunda. Era uma relação íntima, uma relação pessoal. Mas era, acima de tudo, uma relação transformadora. Jesus aqui ele não fala como um rabino que ensina, mas ele fala e ensina como se ele fosse não, né? Como um profeta tomado pelo Espírito de Deus. Ele era o próprio Deus. Cada gesto, cada palavra, cada encontro com Jesus revelava para aqueles 12 que estavam acompanhando ele ao longo dessa jornada, revelava ali uma nova forma de viver. E para o povo da época, era um mistério assim sem fim. Ver aquele homem curando doentes, perdoando, libertando os oprimidos e amando sem limite. E sempre acima das convicções religiosas, conservadoras, farisaicas, que a lei colocava sobre os ombros deles. E ainda assim, esse Jesus, ele começa a convidar todos a crer que Deus é exatamente assim. É amor sem medida. É amor que se doa. É um amor personificado que acolhe. E é isso que os discípulos começam a ver e o que eles tinham que replicar de Jesus. E ali, entre curas, entre encontros, entre conversas, esses 12 eles começam a descobrir um novo jeito de ser povo de Deus. Eles começam a ver que é possível sim você se relacionar ali com o divino de uma maneira mais humana, de uma maneira mais livre, sem cargos e sem cargas, de maneira mais leve e mais próximo do reino que já estava ali se revelando entre eles. E aos poucos, eles vão então aprendendo com Jesus um novo jeito de viver. E como eu disse, eles observam na prática a ternura ali daquele mestre que acolhe os excluídos, que acolhe os mais frágeis, a coragem que aquele homem defende a dignidade de cada pessoa, a coragem que aquele homem ele demonstra ao exercer uma paixão sem medo de receber críticas, sem medo de ser julgado pelos fariseus, sem medo de ser julgado pelos mestres da lei. E, e a lição, acho que acredito que seja uma das mais valiosas que esses homens aprenderam, era de sentar à mesa com quem ninguém queria estar. Eles dividiam a mesa com publicanos,
com mulheres marginalizadas, né, prostitutas, com pecadores esquecidos, com leprosos. É como se Jesus estivesse falando para eles: ó, vem, vamos almoçar com aquela pessoa que todo mundo evita, aquelas pessoas que ninguém quer saber. É com elas que a gente vai almoçar. E esses 12, em cada gesto, em cada ensinamento ali de Jesus, eles começam a crescer em graça e sabedoria diante de Deus. Jesus, ele demonstra para eles que é possível sim ultrapassar os muros do legalismo e ensinar para aquelas pessoas, olha, as palavras de amor que confortavam os corações ali feridos daquelas pessoas, quando ele diz, ó, vai em paz, vai, não peques mais, né, vai viver uma vida em abundância. E os discípulos, claro, com o seu lado humano aflorado, com as suas fraquezas também em evidência, eles começam a olhar para isso e com certeza começa a brotar algo novo no coração deles. Essa paz, de certa forma, com certeza contagiava eles. Essa pureza, a capacidade de perdoar, os gestos de misericórdia ali diante da fraqueza e da dor humana que Jesus exercia, a luta apaixonada por justiça que Jesus exercia, e tudo isso desperta neles uma fé profunda, onde eles olham agora para esse Jesus e diz: nesse homem Deus está presente. E é interessante que tem uma passagem bíblica que fala sobre isso, né? Tá todo mundo falando de Jesus. Será que ele é o João Batista? Será que ele é o Elias? Será que ele é o Jeremias? Aí Jesus olha para os discípulos e pergunta: e vocês? Vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Aí Pedro responde: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a partir disso, e a partir desses homens, começam a formar uma nova família de Deus. Só que era uma família com todos os tipos de gente. E Paulo vai falar que agora, a partir dessa família formada por Cristo, não há mais nenhum tipo de distinção. Gálatas 3, 28 e 29, o texto diz assim, ó: assim sendo, não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. E Jesus olhava, eu tenho certeza que Jesus olhava com esse olhar para os seus discípulos e discípulas. Os via como uma família. Os via como um, como seu corpo. Não uma família patriarcal, marcada por hierarquia, marcada por uma autoridade rígida, mas uma família nova. Uma família unida pelo desejo de fazer a vontade de Deus. E ele mesmo dizia: quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã. Então, essa nova família, ela não se une por laços de sangue. Essa família que Jesus está construindo, ela não se une por interesses, ela não se une por prestígio ou poder. A única coisa que move e que faz com que essa engrenagem do reino de Deus gire é o amor de Deus. E Jesus, olhando para o texto bíblico, me aparenta cuidar especialmente para que dois traços marquem os seus seguidores. E eu acho que isso fica muito evidente, que é a igualdade entre todos e serviço aos últimos. E essa é a herança que ele quer deixar para essa família. Uma comunidade de irmãos, uma comunidade de irmãs a serviço da vida. Essa, essa, essa essa nova forma de convivência, ela acaba que vira o símbolo e o gerne ali do reino de Deus, que é servir uns aos outros. É o que eu chamo aqui de igualdade radical, sem hierarquias. Nessa família que Jesus agora ele monta, não há mais superiores, não há mais subalternos.
o movimento de Jesus, ele não é liderado por doutores da lei, mas ele é liderado por pessoas simples, homens e mulheres que aprendem diretamente com Jesus a viver essa experiência do reino. Ninguém domina ninguém, ninguém se põe, ninguém fala acima uns dos outros, porque todos têm acesso direto a Deus. Todos têm dignidade e valores iguais diante de Deus. E hoje é o que nós chamamos isso de sacerdócio universal dos crentes, que foi uma ideia profundamente bíblica que Lutero defende ali nos primeiros passos, nas suas teses ali da Reforma Protestante, onde ele diz que todos os batizados são sacerdotes espirituais. Não há distinção entre clero e leigos na relação com Deus. Então, diante dessa lógica, todos os cristãos, sem exceção, são sacerdotes diante de Deus. Eles podem se achegar a Deus, eles têm o mesmo nível de hierarquia diante de Deus. Não há mais diferença entre clérigos e leigos. Não existe mais a diferença entre o pastor, ele tem uma aura ali espiritual, ele tem mais poder do que a ovelha. Não, todos são iguais diante de Deus. E o que Jesus vive com os seus discípulos, ele já demonstrava essa verdade. Porque o clima que Jesus tenta e a organização que Jesus tenta fazer não é hierárquica, nem um pouco hierárquica, é fraterna. Por quê? Porque agora, quando Jesus se reúne com seus discípulos, não tem mais um lugar onde um lugar mais alto, onde todo mundo um fala e todos ouvem. Porque agora, quando Jesus nos ensina, estão todos sentados ao redor da mesa, em círculo, né, ouvindo e partilhando do pão, partilhando ali do vinho. Homens e mulheres lado a lado, sem posições superiores ou inferiores. Não há sacerdotes, não há levitas, né? Não há um povo mais especial que o outro. Há irmãos e irmãs, todos igualmente próximos a Deus. E isso marca os ensinamentos de Jesus, os valores invertidos. Isso também fica muito claro nos ensinamentos que Jesus tenta passar para aqueles 12. Porque agora servir é reinar. Entre os seguidores de Jesus, aquela lógica imperialista, ela cai por terra. E agora os valores são completamente invertidos. A grandeza não está no poder, mas a grandeza está onde? No servir. A autoridade não vem de mandar, mas vem do que agora? Daquele que ama. E ele mesmo diz: olha, quem quiser ser grande entre vocês, seja o servo de todos. É como se Jesus dissesse: ó, vocês querem ser importantes? Então sirva. Você quer ser o primeiro? Você quer ser reconhecido? Não sei. Comece sendo o último a ser servido. Jesus ele não estava nem um pouco interessado em formar líderes políticos, doutores brilhantes, administradores ali, habilidosos. A única coisa que Jesus queria era discípulos e discípulas que anunciassem a presença salvadora de Deus. Que através do amor que eles amassem ao próximo, vidas fossem curadas, pessoas fossem capazes de transformar o mundo com gestos simples. E essa é a verdadeira revolução do reino. É uma comunidade sem hierarquias, uma, uma comunidade sem privilégios, onde a grandeza ela se mede pela capacidade de amar. E é justamente aqui, nesse modo de viver tão humano e tão divino ao mesmo tempo, que o reino de Deus ele começa a acontecer. Essa lógica inversa, esses valores invertidos, onde no reino o líder ele é servo, o pobre ele é rico, o louco ele é sábio, o último é primeiro.
o fraco é forte. Quem perde que ganha. E quem morre vive. Que isso? Que paradoxos são esses? Eu penso que são coisas que nós lutamos para entender e talvez nós nunca compreenderemos isso na sua totalidade. Mas isso demonstra que é possível. Por quê? Porque foi vivido por homens comuns. Acho que a Roberta está com a mão levantada. É isso mesmo? Eu fui ver vocês aqui agora, abriu a tela aqui. Você Eu quer ia falar, falar. Roberto, ou você? Será que ela clicou sem querer? Quando for assim, gente, vocês podem me interromper, por favor, porque eu não tô vendo vocês. Então, pode falar mesmo, assim, porque, como eu disse, eu vou, se deixar aqui, eu vou falando, 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 mas eu Então, quero se ouvir a, vocês. Então, por favor, pode se a falar, outra Raquel. pessoa. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. É, vai falando aí, eu acho que vai me incomodando, vai incomodando, não, acho que vai cutucando, né, por dentro. Eu sou professora da rede pública, então a gente tem 3 vezes na semana a gente tem um estudo obrigatório. E nesse ano a gente está falando muito sobre a inclusão. E Uhum, aí a gente pega as diversas situações de crianças e que às vezes essa criança ela nem tem laudo e ela acaba não sendo vista, mas a gente percebe as suas limitações, as estereotipias, né, uhum, delas, e a gente acaba percebendo uma indiferença às vezes, porque a família uhum, não quer ver, a gente não pode falar nada. Mas alguns dias atrás, acho que foi semana passada, semana retrasada, a coordenadora trouxe um tema sobre as altas habilidades e agora eu esqueci o outro. E aí ela pega e coloca essas crianças com essas deficiências e coloca assim junto uma fala assim, eles têm que ser incluídos como os negros, né? Como os negros. E aí eu disse para ela que isso era um capacitismo uhum, e que a gente precisa, às vezes, avaliar, pensar mais o que nós estamos falando, né? Depois isso me uhum, fez um pouco de mal, no sentido assim, puxa, eu chamar a atenção é, de uma pessoa, acho que na frente de todos, enfim. O que eu quero dizer com isso é que às vezes a gente acha que só porque eu sou amiga, a sua amiga, né? Então só nós somos os que fazem parte dessa mesa, né? A uhum. gente esquece que realmente a gente precisa sempre ter uma cadeira a mais nessa mesa. Sim. E essa cadeira a mais, eu acho que falta, acho que um despertar em nós, de pessoas que não estão na igreja, de pessoas que não conhecem a Jesus, de pessoas que acham que conhecem, né? Eu conheço pessoas espíritas que elas não estou, quem sou eu para fazer julgamentos, né? Uhum, Mas elas falam assim, Raquel, eu vou lá no centro, mas eu vou no centro porque eu creio em Jesus. Eu creio em Deus e eu creio que lá está Jesus, que lá está Deus. Então, como que eu posso, né, falar desse amor, de algo tão profundo que é o amor de Jesus, que eu não preciso judiar do meu corpo, eu não precise ter uma outra prática, né, de uhum. rituais, enfim, não que a oração não deixa de ser um ritual também, né? A gente Uhum. tem vamos fechar os olhos e orar e a gente até franze a testa. É, Eu acho que a gente precisa trazer eu acho que essa inversão de valores mesmo, trazer é,
eu me coloco às vezes com uma dificuldade. E aí eu queria também fazer uma pergunta Uhum, a respeito do que você acha, do que eu não li o livro, né? O texto eu não li, mas uhum, não sei se fala esse tema, mas lá tem, na passagem bíblica, fala assim do jugo desigual, né? uhum, Então a minha pergunta é essa: como que o jugo desigual é lidar com essa questão do jugo desigual? Porque às vezes você já é cristão, se relaciona com quem não é. As amizades, tem muita gente que entende que é um jogo desigual também. Eu queria, em cima disso, entender o que você tem para falar. Que uhum, o, se o tema, se o texto fala algo a respeito. aham. Bom, acho que primeiro você traz um tema que é muito importante, né? Principalmente acho que para os nossos dias, né? E quem trabalha em escola, né? Acho que está muito, eu entendo o que eu quero dizer, muito em alta, né? Que é a questão dos neurodivergentes, né? Ah, e eu acho que você trouxe, eu acho que a chave de tudo, né? Porque a igreja não pode ser um clube. A igreja não pode estar fechada para si mesma, vamos dizer assim. Porque, convenhamos, é fácil demais ser crente dentro da igreja. Porque ali a gente está convivendo com pessoas que pensam igual a gente, que cantam as mesmas músicas que a gente canta, que tá todo domingo ali com a gente, tá nos pequenos grupos. Isso é maravilhoso. Isso é tranquilo demais. Só que aí quando a gente vai ver, a gente vai aprender e tudo mais, a gente vai ver que o reino é para todos, né? A gente tem que ser igreja, é fora da igreja. É na segunda-feira no nosso trabalho, é a gente levar a graça de Deus, levar os ensinamentos. E aqui eu acho que entra a resposta da sua pergunta, como lidar com o jugo desigual? Eu penso, e por favor, fiquem à vontade para vocês comentarem também e darem a opinião de vocês, mas eu acho que a resposta e a chave disso tudo é o amor. Principalmente pelo fato de ser, né? Jesus resume os mandamentos em dois, né? Amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E não pensar nessa questão da indiferença, né? Seja de credo, seja de denominação, porque o que nós vemos hoje é essa competitividade entre as denominações também. Ah, onde um tenta pegar membro da igreja do outro, porque o que vale no final é quem tem mais membros, né? Essa é a lógica. Mas eu penso que a chave para lidar com todas essas coisas, a chave da leitura do jugo desigual é o amor. É amar, assim como Cristo nos ama, é amar o meu irmão, é, 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 é compartilhar da dor dele, como você trouxe a questão dos neurodivergentes. Ah, a minha esposa ela trabalha numa clínica, né, com autistas e eu fico imaginando a dor muitas vezes da mãe daquelas crianças, né, de nível 3 de suporte. Nível 3 são os que precisam, às vezes não falam e precisam de uma de uma assistência, né, de muito maior do que as outras crianças. Mas é compartilhar da dor daqueles pais, é lutar pela causa do próximo, sabe? Eu penso, e por favor, fiquem à vontade para nós conversarmos acerca disso. Eu não vejo outra forma de lidar com o jugo desigual senão amando, amando o meu próximo como a mim mesmo, amando o meu próximo, dividindo a carga, né? Que é o que Jesus nos ensina. Oi, Oi, pode falar, Gisele, fica à vontade. vocês estão falando aí, eu também trabalho numa clínica de terapia ocupacional, né? Na verdade, atende todas as terapias, específica mesmo para autistas, né? E Uhum, lá tem nível um, 2, 3. Alguns se comunicam mesmo por aqueles comunicadores, uhum, alguns falam mesmo. Tem casos mais difíceis. E
desde que eu comecei, tem 1 ano e pouco que eu trabalho lá, e desde que eu comecei, eu, eu vejo as crianças de uma forma, parece que assim, parece crianças, para mim, muito crianças, assim. Então, não, eu não Uhum, vejo essa diferença deles para qualquer um outro, uma criança atípica para uma criança típica. Eu uhum, a gente não consegue ver muito essa diferença porque eles se entendem bem entre eles. Mas eu penso muito e dói meu coração quando eu vejo as mães, porque não é fácil, de uhum, jeito nenhum. Para os pais, mas eu vejo que assim, 80% dos casos, não que não tenham pais ali sim. presentes, né? Mas 80, 90% dos casos ali são mães que estão ali. Uhum, E que são mães 24 horas por dia de crianças que não desligam. é, Elas são ligadas no 220. Então, assim, você vê que às vezes a mãe ela chega elétrica, assim, porque é difícil. E eu penso, sabe quando dá vontade de pegar assim e falar, desliga um pouco, vem cá, vem me dar um abraço? Eu quero só te uhum, abraçar um pouco, sabe? Para você ter aquele cuidado com elas, porque a gente que é mãe, igual hoje parece que foi bem atípico hoje, porque foi um tal de. Eu cheguei escutando a Fernanda falar que estava na correria, porque antes tal. Eu cheguei e fui direto fazer janta, porque não tinha janta pronta, fui fazer janta para minha filha, arrumar comida para a gente comer. E é uma correria também, dali a pouco outra, ó, eu tô no serviço e tal, não sei o quê. E a gente começa, é uma correria, só que é uma correria que daqui a pouco as crianças dormem, é uma correria que não, que na verdade a gente não sabe o que é, sabe? uhum, A gente tem rotina e elas não conseguem ter essa rotina. É muito difícil, é uma vida pesada, sabe? E eu acho que a maioria das clínicas, até eu falei com a chefe lá, e agora eles até vão introduzir uma, porque eu acho que assim, toda mãe, no momento que a criança está em terapia, seja qualquer uma das terapias, né? Quando a gente fala terapia, a gente fala de fono, a gente fala de TO, a gente fala de psico, de todas essas áreas. É, a mãe, ela teria que ter um cantinho de acolhimento, sabe? uhum, Porque é um momento em que elas têm, assim, 50 minutos de terapia, são 50 minutos para elas ficarem no mundo delas. Que seja dormir, que seja mexer no celular, sabe? Que seja não ouvir a criança gritar, berrar, porque eles têm a forma deles de se comunicar. Então, assim, se ele só sabe gritar para pedir alguma coisa, é daquele jeito que ele se comunica. E ainda mais o olhar julgador do outro, porque é uma criança é, birrenta. É uma é, criança que a mãe não dá limite. É uma criança sem educação, sabe? Às vezes as pessoas não têm noção do que é, o qual é o caso da criança e julga a mãe porque é alguma coisa assim. Não consegue entender que ali existe um caso que está sendo tratado. E é tão difícil, então assim, eu penso muito nos pais, muito mesmo, de verdade, assim, tem hora que eu falei mesmo, no início, quando eu cheguei lá, eu falei, "Ah, o que eu mais penso são nas mães. É difícil, é muito difícil. E o olhar julgador, essa discriminação, essa acepção de pessoas, você uhum, acaba sofrendo ali, mas tá no meio, tá todo mundo ali no mesmo barco, né? Só que aí na rua, às vezes tem um que não entende, um que está no ônibus que não entende, o outro que está num shopping que a criança se joga não entende, que já olha com aquele olhar, uma festa que você não vai convidar porque a criança vai dar problema na festa, sabe? Então é uma situação muito grave, muito séria, e que a gente tem que ter um olhar muito mais acolhedor mesmo. sim. É isso. E isso é tão verdade porque eu acho que a gente precisa tratar isso até mesmo dentro das igrejas, né? A gente não Sim, vê dificilmente, a gente vê dificilmente a gente vê
treinamentos ou palestras acerca dessa temática. Aí entra essa questão do que a Gisele falou, esse julgamento, né? Ah, mas é birrenta. E assim, aqui eu me sinto à vontade para falar, né? Eu tô indo para levar minha filha na terapia porque eu tenho um diagnóstico tardio de autismo, né? Então eu tenho nível 1 de suporte, então eu tenho dificuldade de interação social, algumas conversas, algumas questões intelectuais. E a gente está levando a minha filha, porque falam que é hereditário, né? Então a gente começou a fazer esse acompanhamento com ela desde cedo para identificar, para ela se conhecer, né? Acima de qualquer coisa, ela se aceitar, né? Eu acho que isso é muito importante. E isso que você falou, José, é tão, assim, é assim, eu acho que 95% dos casos são as mães sozinhas. Ou é mãe ou é vó, que eu vejo lá. Ou é mãe ou é vó, que é a rede de apoio, né? E falta muito isso, esse aconchego, esse abraço, olha, eu tô com você, né? E principalmente, por exemplo, dentro das igrejas, às vezes as mães vão para ali, para a igreja, porque é o único lugar onde ela vai se sentir acolhida, mas chega lá, ela vai ser julgada porque o filho está gritando e o irmão está olhando torto, sabe? Eu acho que essa é uma temática que precisaria ser melhor trabalhada em todas as áreas possíveis. Eu Pode fiz falar, parte do Raquel? IBAB infantil durante algum tempo, né? Lá na Uhum. IBAB. E lá lá tem uma equipe específica de Ai, que acolhimento, legal. né? Até a camisa do Uhum. pessoal é diferente, é já no tom de azul, porque é do acolhimento mesmo, que já é para cuidar exatamente das crianças atípicas, né? Também, Uhum. sim, e tem bastante, viu? Lá dentro da Muito, igreja tem tem muitos. É. bastante. E lá, o que Eu, eu acho interessante lá na clínica que eu trabalho é que realmente tem alguns pais, e normalmente você não vê, mas lá eu vejo, sabe, Uhum. alguns pais participando assim, porque também a gente entende que a maior parte da terapia é durante o dia e que a maioria dos Uhum. pais não tem um trabalho. Hoje tem muito home office, então eles conseguem, às vezes, Sim, até estar lá trabalhando mesmo. Mas a maioria não está mesmo e não dá também para julgar, porque o gasto é grande também. sim, muito. Não é uma coisa que está é, tão acessível para todo mundo. Você tem que ter Uhum. um convênio, né? Tem todo esse custo, é um É, custo alto. Hoje ainda sim. tem essa dificuldade, né, do custo para tratamento dessas crianças. eu queria falar uma coisa que a Gisele disse. Eu trabalhei numa instituição católica antes para me chamar e eu atendia crianças, 88 crianças com deficiências. Eles tinham DI, eu tinha poucas crianças com autismo, a grande maioria era com síndrome de Down. Mas o que a Gisele falou é algo que é muito verdade. Muitas crianças não conheciam, nunca foram chamadas para um aniversário. Crianças assim já de 15 anos, nunca tinham ido em um aniversário, com exceção de lá, né, que a gente fazia, e nunca tinha ido ao shopping e ao cinema. Inclusive, muitas pessoas da IBAB ajudaram eu levar essas crianças no cinema. A gente fez uma brincadeira com eles, né? Porque eles são muito é, de desafios, né? Então a gente preparou. Eles tinham que fazer um show, fazer uma apresentação, um show de talentos, e quem ganhasse iria para o cinema. E aí eles ganharam, né? E foram para o cinema. Foi uma tarde muito gostosa. Mas a gente percebe até os olhares no cinema. E na igreja eu acho que isso realmente não precisa. Eu trouxe o exemplo disso, porque eu acho que é algo muito latente nos dias de hoje, como o Gustavo disse. É difícil uma casa que não tenha alguma criança, alguém com algum neurodivergente, com alguma limitação. Está sendo muito difícil hoje de achar a casa que não tem. Mas a gente não está preparado para fazer esse tipo de acolhimento. Eu vejo que a gente não está preparado para que a gente possa abraçar essa mãe,
que nós não estamos preparados. A gente fala do racismo, a gente fala do homossexualismo, mas a gente também tem essa questão latente que precisa ser visto. Hoje, o Gustavo estava falando e eu falo assim, mas eu não tenho um problema de acolher, mas eu teria problema de acolher sim. Eu teria problema de acolher pessoas em situações de rua que estivessem com mau cheiro. Eu teria uma grande dificuldade com isso, por conta do cheiro. Então, assim, eu acho que eu não conseguiria comer junto com eles, comer comida mesmo, sentar lá com eles, Uhum. por conta do meu estômago. Mas eu acho que eu gostaria de fazer algo para que eles pudessem serem dignos, né, de comerem saudavelmente, né, Sim, limpos, né, reconhecerem isso. Como eu faria isso, eu não sei, né? Tô aqui, ele foi falando e eu fui pensando nisso, eu não sei como eu faria, mas que são pessoas também que precisam desse amor. Eu, sim. falando aqui, eu lembrei de uma reportagem não sei nem quantos anos atrás, acho que uns 20 anos atrás, era um frio muito grande, tinha moradores, pessoas em situações de rua que morreram nessa geada que teve aqui em São Paulo. E aí, esse senhor, lá na praça no Largo do Paissandu, o repórter perguntou: mas né, o senhor não pensa em ter alguma coisa? O senhor não pensa aqui, de ficar aqui, né? De mudar de vida, né? E esse morador de rua, ele disse assim: não. Porque se eu passar mal, eu vou para o mesmo hospital que você vai. Se eu tenho comida de graça. E no dia que eu morrer, eu vou para o mesmo lugar que você vai. Então, ele falou assim: sempre tem alguém que traz comida. Se eu passar mal, eu passo na frente das pessoas que estão lá, por eu ser indigente, porque a ambulância vai me buscar, e aí eu passo na frente. E ele foi falando, e eu falo assim: gente, não é esse tipo de inclusão que a gente precisa fazer. Essa pessoa perdeu o sonho, ela perdeu a esperança, e a gente precisa trazer Jesus para ela. Como se faz isso, eu não sei, né? No sentido efetivo, mas eu acredito também que existem muitas pessoas que foram moradores de rua que alcançaram essa graça e se libertaram disso, né? Mas acho que é como a gente disse, entender o nosso lugar, né? Por exemplo, às vezes você não consegue estar lá é, frente a frente, mas você pode de alguma forma ajudá-los, não sei, né? Por exemplo, aqui na IBQ nós temos o Ministério de Missão. O pessoal, uma vez uma ou duas vezes por mês, eles vão todo domingo de manhã levar café da manhã para os moradores de ruas. Nem todos podem ir, nem todos talvez tenham o dom de estar ali, mas ajuda de alguma forma, seja enviando um alimento, enviando uma roupa, né? Eu acho que cada um, como eu disse, né? O reino é muito heterogêneo, cada um auxilia de acordo com aquilo que está ao seu alcance. Roberta, você tinha levantado a mão? Pode falar, desculpa. Não, eu queria falar justamente isso que você acabou de falar aí, que cada pessoa tem um jeito de, de fazer, por exemplo, eu não trabalharia com o Ministério Infantil. Uhum. Quando eram os meus dias, eu chorava, mas eu gostava de trabalhar com os adolescentes, né? Sim. E a questão do que a Raquel, a outra amiga falou aí, da questão do julgamento das mães, no meu semestre passado, eu fiz um estágio no lugar onde as pessoas, é como se fosse uma creche, é da prefeitura, né, de Carapicuíba, e lá as mães elas deixam os filhos para que elas possam ter um tempo de qualidade para elas, uma creche, sabe? E eu fiquei lá 6 meses. Eu tive a oportunidade de conversar com as mães, né? Alguns casos eram casos bem difíceis mesmo, esporte 1, esporte 2, esporte 3, né? Vários. E aquele momento que elas tinham de deixar os filhos lá e poderem fazer uma coisa simples,
para elas aquilo era muito, muito, muito bom, né? E É, eu lembro também que eu tive uma professora na faculdade que ela falou assim: ah, por que que uma mãe que recebe. Não é o correto, né? Falando de forma. uhum. Não estou falando de forma moral, tá? Por exemplo, uma pessoa que Sim, recebe o valor, né, de um auxílio do governo, que tem uma pessoa que tem um tipo de autismo, de deficiência neurodivergente, ela falou pra gente que tinha uma mãe que recebia, mas que ela continuava trabalhando. Não é o correto, uhum. que justamente o governo já dá, mas eu não consigo não olhar para aquela mãe e ter esse julgamento. Tô falando aqui que eu sou super crente, tá, gente? Mas por mais Sim, que seja pensando aqui que é errado, né? Por isso que eu falei da questão moral, ai, sabe? Mas assim, talvez o valor não seja suficiente para que ela pague ou viva de forma dignamente, né? E muitas dessas mães que estavam lá nesse lugar que eu fiz o estágio, as faculdade de psicologia, uma delas me confidenciou isso. Ela falou: olha, eu recebo um valor por mês, mas esse valor não é suficiente. Sabe, eu morro de medo de perder. Na hora aquilo, eu falei, sabe, mas eu não uhum. tenho. Não tem como eu me colocar no lugar dela, de entender É, aquilo, sabe? Então, cada um vive, sei lá, de um jeito que consegue, né? Pessoas que conseguem ir pro ajudar as pessoas moradores de rua. Eu fiquei 4 anos na Cracolândia. Eu gosto disso, da parte de assistencialismo. Gosto, entendeu? Mas, poxa, as pessoas têm um cheiro bom, sabe? Mas eu prefiro ficar com eles do que ficar no Ministério Infantil, sabe assim? Gosto sim. de conversar com eles do que conversar. Gente, não me julguem quem é tia do Ministério Infantil, tá? Por favor. Pelo contrário, né? Acho que isso destaca essa questão dos dons, né? Por exemplo, a gente está em 2025, em 2024, eu fui convidado para dar aula numa escola batista, no Colégio Batista de Itapevi. E a ensino fundamental 2 e ensino médio. E assim, eu já dava aula, mas dava aula para a faculdade. Eu dava aula de filosofia da religião e também teologia. E eu falei, beleza, vai ser filho dela. Gente, eu juro pra vocês, assim, eu até conversei isso já com a Natália uma vez. Eu tiro o chapéu para todos os professores do mundo, porque não é, assim, eu não suportei 6 meses dando aula para o ensino médio e para o Fundamental 2. Eu não consegui, e tipo assim, a ponto de, acho que se tornou um trauma na minha vida, assim, que às vezes eu tenho um pesadelo que eu tô lá na escola dando aula para eles ainda, assim. Eles vêm me atormentar nos meus sonhos ainda. Porque foi algo muito difícil, mas por quê? Porque eu não tenho o dom o tato de adolescente, entre aspas, criança ali, né? São crianças ainda, mas na faculdade eu tirava isso de letra, com adulto, pessoas maduras, isso pra mim é tranquilo, isso vai embora. Agora me colocou lá na aula, lá com a galerinha de 13, 14 anos, eu quase morri do coração. Mas isso é dom. Eu acho que é exatamente isso que nos completa, né? São as nossas diferenças. E para a gente caminhar aqui para o final, eu acho que quando eu olho para os discípulos, principalmente para os Gustavo, deixa 12. eu só falar uma coisa. Claro, Raquel, fala, fica à Ai, vontade. pode cortar o microfone, viu? Eu só de falar. Enfim, só respondendo uma coisa para acho que a Patrícia, A né, que falou Roberta. por Roberta. É, nós brasileiros recebemos muito pouco. E aí, quando eu tenho uma medicação de uso contínuo, um tratamento de uso contínuo, que faz com que o meu salário diminui mais ainda, porque a nossa amiga Gisele já disse que as terapias são caríssimas. Por mais que essa família tenha um período ali de, de descanso de uma parte da prefeitura que é gratuita,
De verdade, eu não acho que é errado isso. Nós ganhamos muito pouco. E eu acho que, Falar que não dá para 5 terapias, gente, é muito caro. não tem como. Então, assim, é uma Essas ajuda miserável que nós salas temos, né? Então, a gente precisa olhar. Eu acho que essa questão de Bolsa Família precisa ser avaliado com mais proeza. Eu acho que existem muitas pessoas passando necessidade, que precisam desse valor, mas a gente precisa ensinar a pescar. No caso de uma família que tem um neurodivergente, que precisa ali estar o tempo todo acompanhando essa família, um salário mínimo, essa criança, é, porque a gente Travou? gasta muito. No nosso país, a gente ganha muito pouco. Dá para a gente contar quem é que ganha bem. Eu sou funcionária pública, trabalho com. Assim, nossa, mas é professora da prefeitura. A gente não ganha esse rio de dinheiro como falam. tá travando. Ela tá travando, né? Eu pensei que É era só para realmente mim. construir a nossa forma de pensar e olhar. E se a pessoa está usando de má fé, eu Nath, Raquel, tá travando, a gente não tá conseguindo te ouvir. Raquel, sua internet tá travando bastante. Nossa, que Fale será um. que A é? gente, Ah, travou de novo. Você quer. Aproveita, Nath, que você tá com. Por favor, fique à vontade. boa noite, gente, mais uma vez. Não sei se vocês estão conseguindo me ouvir, eu tô com um problema na voz, né? Vários aluninhos, saio de uma turma e entro em outra todos os dias. E esse tempo não está colaborando. Mas como é importante a gente conversar sobre essas coisas aqui e como dar um conforto. Não sei vocês se sentiram assim hoje, mas eu senti um pouco disso, de ter esse conforto de saber que nós somos diferentes, que Deus nos faz diferentes, né? Muitas vezes a gente valoriza alguns talentos e alguns dons, mas como quando a gente conversa, né, quando a gente começa a dialogar, olha a importância da diferença de cada um, né? Uns conseguem estar mais com crianças, outros conseguem estar com moradores de rua, outros conseguem estar com neurodivergentes, outros conseguem lidar com a questão dos mais idosos na igreja. Então, assim, e com isso o corpo ele vai sendo aquecido, né, cada um, né, porque cada um tem a necessidade, cada irmão que está ali, até a gente voltar, né, para Jesus, até a gente estar com Ele novamente, né, na eternidade, cada um tem uma necessidade, e que bom que a gente é diferente, porque muitas vezes eu enxergo que a gente quer ser igual ao irmão que tem um talento que é mais visível, né? A gente quer ser igual àquele irmão que canta. Eu, por exemplo, as pessoas me perguntam, né, quando a gente chega na igreja, e aí vem o André cantando, o André, compositor, cantor, ele é maravilhoso. Aí as pessoas me perguntam assim: ah, Natália, você canta? Eu não, gente, eu só encanto. Cantar, não canto nada, não. E é complicado, porque, assim, por exemplo, eu sei que o talento do meu marido alcança muitas pessoas de uma maneira muito rápida. E para as pessoas conhecerem e saberem, por exemplo, do meu talento, leva-se muito mais tempo, né? Eu consigo lidar com adolescente, eu trabalhava com social, com morador de rua, entendeu? Eu tenho facilidade de abraçar pessoas que não estão muito cheirosas, né? Eu tenho facilidade por ser também da área da saúde, então eu não tenho essas questões de nojo, né, de detritos, dessas coisas que as pessoas, né, têm. Eu não tenho esses problemas, mas olha a diferença, olha a dificuldade, assim. Até a pessoa saber do meu talento, do meu dom, leva muito mais tempo do que, por exemplo, ele. Né? Ele já consegue chegar, alcançar, né, as pessoas de uma maneira muito mais rápida. Mas graças a Deus, né, dessa sabedoria que Deus tem me dado, tem nos dado também através desse curso, que a gente possa entender a importância que é a diferença, que a gente possa entender
que a gente precisa dessa diferença, porque às vezes eu vou precisar de um irmão que tem um olhar e um carinho que, por exemplo, talvez o meu marido, ao cantar, ele não tenha esse mesmo olhar, né? Eu vou precisar de um abraço no momento de dificuldade que o outro irmão, que, por exemplo, está ali cantando ou pregando, não tem esse olhar. Que bom que a gente é diferente e que a gente possa seguir, né, nesse entendimento. Se a gente tem dificuldade, que a gente possa pedir, eu peço também, até por mim, sabedoria ao Senhor, para que a gente possa continuar entendendo que a diferença faz parte, né? Esse livro que a gente está estudando, né, sobre o reino de Deus, sobre o reino de Jesus aqui na Terra, que a gente possa continuar sabendo que a gente precisa dessa diferença e graças a Deus porque ela existe. Pode falar, Rê. Já encerrar. Só para complementar a fala da Nath, eu penso que às vezes o que é muito simples para a gente tende a não valorizar. E aí ali tá o nosso talento e a gente não enxerga, porque como é muito simples para a gente fazer aquilo, a gente enxerga no outro que para a gente parece ser mais difícil, mais complicado, e aí aquilo que é o talento, sabe? Era só isso. Sim, não, sim, isso é verdade. Ah, eu acho que, para a gente concluir, né, pegando o que a Natália falou aqui, e resume, acho que bem a nossa aula, que bom que somos diferentes, né? Que bom que nós somos diferentes, que, que nós vamos nos se complementando como corpo de Cristo, né? E novamente trazendo aquele texto de Paulo, né? Imagine se o corpo todo fosse composto por olho ou por orelha, né? Que bom que nós somos diferentes. E eu penso assim, né? Que principalmente, né? Nós expondo aqui eu gosto desse ambiente porque nós podemos expor as nossas fragilidades, né, e nos sentirmos seguros mesmo assim. Mas eu penso que Jesus ele, não está procurando heróis prontos, pessoas prontas, né? O que ele está procurando são corações disponíveis. O próprio salmista diz, né, um coração quebrantado e contrito Deus não desprezarás. Deus não quer currículos impressionantes. O que Deus quer de nós são mãos vazias e dispostas a serem preenchidas pelo seu propósito. Não precisa pessoas perfeitas, porque como corpo nós vamos um complementando ao outro. Né? Precisa disso aqui, de gente real, com dificuldades reais, com dores reais, mas com uma fé real também. Que eu acredito em Deus também, mas eu acredito no meu próximo. Eu amo meu próximo como a mim mesmo. Eu amo a Deus, mas eu também sinto empatia pelo meu próximo. Nós não vamos ter todas as respostas sempre, né? Mas o que nós precisamos é isso, é dar um passo de cada vez, é contarmos uns com os outros. E Deus tem esse jeito peculiar mesmo, esse de usar pessoas comuns, pessoas com as suas dificuldades, para fazer coisas extraordinárias, né? Porque no fim das contas, é o nome dele que vai ser glorificado, né? É o nome dele que será engrandecido. E ali ele usou o Davi ali com 5 pedras, derrubou gigantes, transformou ali 5 pães e 2 peixes em um banquete para multidões. E pode usar também os nossos, para nós, como a Rê disse, né? A Renata disse, né? O que para a gente pode ser pouco, Deus pode transformar ali e multiplicar em milhares de vidas tocadas. A pergunta que para a gente finalizar aqui, eu dar a palavra para a Denise e para a Natália, antes de nós encerrarmos, não é se nós somos capazes, né? Se nós estamos disponíveis. O profeta Isaías, lá quando ouve o chamado de Deus, ele diz o quê? Ó, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele se disponibilizou, mesmo diante das suas fragilidades, né? E que essa também seja a nossa resposta hoje, né? Agora e para sempre. Porque o chamado ainda ecoa, né? O reino ainda avança e vai continuar avançando. E o que Jesus, eu acredito que está procurando são corações que digam sim, mesmo nas nossas fragilidades, mesmo nas nossas dores, mesmo nas nossas limitações.
Denise, pode falar, por favor? Você tinha levantado a mão, fique à vontade. Depois a Nath e a gente encerra. Eita, tá. Eita, peraí, Denise, acho que você está falando e não está com o microfone ligado. Foi agora? Agora foi. Tá. Boa noite, gente. Eu cheguei já mais no meio da aula, que eu estava fazendo janta, né? Eu peguei só a parte que a Gisele estava falando e foi mesmo, né, com o horário já um pouco passando, mas eu falei, preciso compartilhar algo, porque eu fui, né, ainda sou, né? Apesar que o filho não ser uma mãe atípica. Meu filho faleceu tem 7 anos, a gente descobriu quando ele tinha 7 anos que ele tinha distrofia muscular. E a minha experiência é bem positiva como mãe de um deficiente físico, embora ele tenha partido para o Senhor há 7 anos, ele estava com 15 anos, mas ele andava até os 9, 10 anos e foi para a cadeira. Então ele tinha um grupo de amigos de escola, né, que ainda andava, quando ele andava, acompanhava com ele. E estudaram com ele no 10, 11, 12. Quando ele foi para o 6º ano, falei, gente, agora está na hora de chamar uma cuidadora, uma pessoa para poder ficar com ele na escola, porque as deficiências foi aumentando, as dificuldades, enfim. E para minha surpresa, ele tinha aquele grupo de amigos que até hoje frequenta a minha casa e tudo, e as meninas sempre acompanhando ele, sempre. E quando eu cheguei para elas sempre estudaram com ele, eu falei assim, gente, chamei elas aqui em casa, que elas. Eu vou ter que pedir uma cuidadora na escola para cuidar do Daniel. Elas entraram em pânico. Tia, não, a gente quer continuar cuidando dele. Então, assim, aquilo para mim foi uma experiência magnífica. Falei, elas entenderam, né? Elas não viam dificuldade. Dava lanche na boca dele, ele conversava e tudo, mas assim, elas até o último dia de vida deles, elas estavam o tempo todo. Até hoje, né? Tem 7 anos que ele faleceu, e até hoje elas frequentam a minha casa, né, tia Denise? Estão na faculdade agora, vão se formar, tia, eu quero que você vai. Mas, assim, me marcou muito esse episódio, assim, delas com 13 anos, adolescentes, querer sentir a gente quer cuidar do Daniel. E quando acontecia alguma coisa na escola, que a cuidadora deixava a desejar, elas iam na direção e se portavam ali, tia Denise, ela fez isso e isso, né? Estavam sempre presentes. E assim, eu fui uma das mães dessa, né, que foi comentada aqui, que corria muito, né, hidroterapia, terapia ocupacional, psicólogo, aquele tempo todo, né? Imagina um menino que andou até 9 anos, parou de andar com quase 10 e foi para uma cadeira de roda, comia sozinho, depois não comia mais, e a doença só se agravando porque era uma doença progressiva. E aquela correria toda, e quando ele faleceu, veio aquela síndrome vazia. Agora, de quem que eu vou cuidar? Né? Porque minha vida era cuidar dele e tal, tal, enfim. Embora eu tenha o mais velho e tenha a caçulinha agora, que já está com 16. E depois minha mãe morava comigo, veio a camada também, cuidei da minha mãe, tal, tal. Minha mãe faleceu. E eu fiquei feliz, gente, eu não sei não cuidar de alguém, como é que eu vou fazer agora? E apareceu uma irmã de uma outra igreja, estava acamada, e hoje em dia eu cuido dessa irmã. Eu tenho que ir lá dar o banho nela, né? Eu tenho que ir lá fazer as coisinhas, porque ela não tem realmente quem faça por ela. Ela só tem um filho que também não consegue, né, dar o banho. Como eu já dei banho em cadeirante, eu tenho que fazer esse serviço. E uma vez eu de carona com uma outra irmã, dessa, que é da igreja dessa irmã aqui, acamada, falou, Denise, você tem que rever isso. A irmã falou para mim, acho que você está pegando peso que não era seu, você já cuidou da sua mãe, do seu irmão, acho que agora a Conceição não é para você. Falei, Falei, que isso, gente? Ela falou assim, eu acho que não é para você a Conceição, eu acho que você tem que parar, acho que Deus deu um tempo para você, você cuidar de você e parar de ficar procurando cadeirante para você. Falei, misericórdia, eu não acredito que eu estou ouvindo isso. Eu já penso o contrário, né? Se Deus me deu essa missão, né? Sei que não é fácil, mas assim, eu creio que esse eu tenho esse ato de amor e o meu dom mesmo é cuidar, né? Eu gosto de estender a mão para as pessoas, assim, embora, né, como você falou, as minhas imperfeições, somos tão imperfeitos, mas mesmo assim Deus ainda conta com a gente, né? Então, eu falo que venha mais concessões para mim, que né, às vezes eu passo um tempinho sem conseguir ir lá, mas assim, que eu continuo no Senhor, com essa disponibilidade, mesmo cansada, trabalhando, que eu espero poder continuar com essa obra aí, essa missão, que eu acredito que Deus colocou na minha mão, falei, não é em vão, né, cuidar de 3 deficientes, né, então eu falo, não é coincidência, né, eu acredito nisso, no propósito de Deus, e quando eu estou muito cansada, que eu vou lá dar banho nela, que eu estou muito cansada, eu falo, hoje eu vou, assim, só
pela graça de Deus mesmo. Eu volto tão renovada. Eu chego lá, ela é tão grata, ela fala, muito obrigada, Senhor, por essa água correndo no meu... Ela fica um mês sem banho. Então ela só agradece, agradece, eu saio renovada. Eu falo, gente, como é que pode? Eu chego tão cansada e no fundo, acho que quem é abençoada sou eu mesma, né? Verdade. É Nossa, Denise, isso. obrigado pela sua fala. Eu acho que, não sei, acho que eu praticamente fico até sem palavras, né? Eu acho que resume bem o que a gente tinha falado até agora, né? Eu penso que a chave é o amor. Não, gente, eu acho que não existe outro caminho que não seja esse, né? Amar o próximo como a mim mesmo. Bom, acho que a gente já passou bastante aí do tempo. Você quer falar alguma coisa ainda, Nath? Eu vi que você estava com a mão levantada. Não, desculpa, que eu esqueci de baixar mesmo. Foi só por Ah, tá isso. bom. Bom, então vamos encerrar aqui. Vamos orar para a gente encerrar. Alguém quer fazer essa oração para nós? Para a gente encerrar? Eu posso fazer. Ah, que bom, Raquel. Amém. Por favor. Pai querido e amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, por este dia, te agradecemos, Senhor, por este estudo. Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor nos olha como únicos, o Senhor nos vê como necessário a fazer parte do corpo de maneiras diversas. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o que nos ensina, o Senhor é o que nos acolhe, o Senhor que nos direciona. E eu quero te pedir, Pai, que a começar por mim, as nossas vidas estejam dispostas, Senhor, a te servir nas áreas que conseguimos servir, nas áreas que o Senhor nos dá habilidade, que nós possamos ter, Senhor, um coração sensível, um coração que te escuta, um coração disposto, Senhor, a declarar do teu amor, a declarar, Senhor, da tua graça, e que possamos estarmos atentos, Pai, a acolher aqueles que ainda não te conhecem. Nos usa, Senhor. Usa a nossa igreja, a nossa comunidade, mas nos usa como indivíduos sobre a sociedade, Pai, para que o teu nome seja proclamado através de nossas vidas, através do nosso trabalho, através do nosso dia a dia. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Cuida, meu Deus, eu te peço, pelas necessidades, as lutas que cada um de nós temos enfrentado. Que o Senhor esteja conosco, nos fortalecendo, mostrando o teu amor, mostrando, Senhor, o direcionamento, o escape. Que se tem alguém desempregado, que o Senhor possa abrir a porta do emprego. Se tem alguém enfermo, que o Senhor traga a saúde, traga a cura. E se existe algum outro problema, Senhor, que seja o Senhor a dar paz. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, eu despeço a todos com uma boa noite de sono e que a tua graça, que excede todo entendimento, nos envolva. Em nome de Jesus, é que eu Em oro e nome de Jesus. agradeço. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Muito obrigado por mais esse encontro. Espero vê-los na semana que vem não sou eu. Na última aula eu volto aqui de novo. Mas espero que vocês continuem firmes até lá. Viu? Deus abençoe e tenham uma ótima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Fala, gente. Boa noite.